Olá, gente linda e maravilhosa! Sejam bem-vindos para mais uma live de estudo e de leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Estou na reta final, confesso que já estou até cansada aqui, porque quando a gente lê, normalmente a gente para, vai no banheiro, toma água, volta. E aqui não, aqui eu ligo a câmera aqui, abro a live e tento ler até finalizar o capítulo. E hoje iremos para o capítulo 16, tem 20 capítulos, como eu disse, reta final. E manterei, tanto porque eu quero saber o final, né, o conteúdo, e também para vocês que me acompanharam, também poder entender aqui um pouco mais sobre o nosso subconsciente. Hoje eu começo na página 226 e o capítulo fala mente subconsciente e relações humanas harmoniosas. Isso é muito importante, porque quanto mais harmônico ao nosso redor, o mundo, a sociedade, a nossa cidade, a nossa casa, a nossa família, melhor, porque a gente está em todos estes contextos. A gente tem a nossa vida familiar, a gente tem o nosso papel dentro da nossa família, a gente tem o papel dentro da sociedade. Quanto mais harmonioso tudo isso, mais fácil, mais leve, digamos, para cada um. Então vamos lá. Um conceito de importância vital que você aprendeu com o estudo deste livro foi que a mente subconsciente assemelha-se a um gravador e que reproduz fielmente tudo que você nele carrega. Então, tudo que a gente pensar, tudo que a gente colocar para o nosso subconsciente é aquilo que ele vai reproduzir. Este é um dos motivos porque a regra áurea tem tanta importância para a criação e manutenção de um equilíbrio harmonioso em seus relacionamentos. Ele traz aqui um capítulo de Mateus 7, versículo do 1 ao 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Essa lição encerra sentidos tanto externos quanto internos. O interno diz respeito à conexão entre as mentes consciente e inconsciente. Ou, parafraseando as escrituras, como gostaria que os outros pensassem sobre você? Pense neles da mesma maneira. Como gostaria que se sentissem a seu respeito? Sinta a respeito deles também. Como gostaria que os outros se comportassem em relação a você? Comporte-se em relação a eles. Você, por exemplo, pode ser polido e cortês com um colega no escritório, mas quando ele volta as costas, critica-o e sente rancor. Pensamentos negativos como esses são altamente destrutivos para você. É como se você tomasse veneno. A energia negativa que eles geram rouba sua vitalidade, entusiasmo, vigor, orientação superior e boa vontade. Mergulhando no subconsciente, estes pensamentos e emoções negativos causam todos os tipos de problemas e doenças em sua vida. Então ele fala que não adianta a gente pela frente ser querido e educado e pelas costas a gente acabar com a pessoa, tá? Por quê? Porque além disso fazer mal pra gente, isso ela também percebe. O subconsciente dela também consegue fazer essa leitura e entender. Então muitas vezes a pessoa pode dizer, nossa, eu fui tão simpática, a pessoa foi grossa comigo, mas por quê? Porque a tua simpatia não era verdadeira. A tua ali, o jeito ali com que tu falou com ela, todo polido, todo cortês, não era sincero. E as pessoas muitas vezes captam isso. Criança, então, capta assim. É muito difícil enrolar uma criança. Não adianta olhar para ela e dizer, ai, que fofinha, não sei o quê, que ela percebe se por dentro tu tá, ai, tira o pé do meu sofá, ou não estraga isso. E por isso que elas são tão sinceras. Vamos ver. A chave mestra para os relacionamentos felizes. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Uma passagem de Mateus capítulo 7. A chave para as relações
harmoniosas encontra-se no estudo atento destes versículos, na aplicação das verdades internas que eles representam. Julgar é pensar, chegar a um veredito mental ou a uma conclusão. O modo como você pensa sobre outra pessoa é seu, porque você é o ser pensante. Pensamentos são criativos, por conseguinte, você cria efetivamente em sua experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. A sugestão que dá ao trem dá também a si mesmo, porque sua mente é um instrumento criador. Então, o que ele fala ali, né? Essa questão da gente estar julgando, eu lembro uma vez que eu ouvi uma frase de que não adianta a gente se comparar, não adianta a gente julgar, não adianta a gente criticar, porque a gente não tem o contexto inteiro. O que a gente está vendo de uma situação, de uma pessoa, é isso daqui. E por trás daquilo tem toda uma história, todo um emaranhamento, um monte de gente envolvida, os dois lados da história. Então, quando a gente julga, quando a gente toma partido, a gente tá falando disso daqui. O resto tudo é ignorado. Então, por isso que seria, de certa forma, até injusto a gente querer tirar conclusões, querer julgar a atitude de alguém baseado somente numa parcelinha. Continuando. Esse é o motivo de o evangelista afirmar: pois com o critério que julgar, sereis julgados. Isso significa que, aplicando padrões e critérios aos demais, você os cria no subconsciente, que em seguida os aplica em você. Uma vez que conheça essa lei e compreenda a maneira como o subconsciente funciona, você terá sempre cuidado ao pensar, sentir e agir de maneira correta em relação aos outros, porque, assim fazendo, estará criando uma situação de ação, sentimento e pensamento corretos para você mesmo. Por quê? Porque que às vezes a gente olha para alguém, olha para a atitude de alguém e nos irrita tanto? Porque os outros agem como um espelho. Aquilo que eu estou julgando, aquilo que eu estou criticando, pode ser algo que eu reprimo em mim. Eu queria ser daquela forma, não tenho coragem, então é mais fácil apontar o dedo para ele e criticar. Então, é sempre importante a gente olhar para o nosso julgamento, entender que ele é só nosso. Por quê? Porque uma pessoa do meu lado pode estar olhando a mesma situação e ter uma perspectiva, tirar uma conclusão totalmente diferente. Por quê? Porque ela vai olhar para a situação, para outra pessoa, com os óculos dela. Eu estou olhando com os meus preconceitos, com as minhas crenças, com as minhas limitações. Então, essa parte aqui do livro fala realmente ali, como ele disse, esses pensamentos, esses sentimentos são corretos para mim. É a minha forma, e não quer dizer que a minha forma de estar vendo aquilo é a correta. É a única verdade absoluta. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O bem que você faz aos demais volta em idêntica medida, como também o mal, obedecendo a lei que regula sua própria mente. Se alguém rouba ou engana outra pessoa, ele está na realidade roubando e enganando a si mesmo. A sensação de culpa e o estado de perda inevitavelmente atrairão para ele no futuro a perda que provocou. Então, todas as vezes que a gente sente culpa, que a gente sente pena por aquilo, a gente vai atrair aquilo de novo. A mente subconsciente grava o ato mental que praticamos e reage de acordo com a intenção ou motivação desse ato. O subconsciente é impessoal e imutável e não leva em consideração pessoas nem respeita a afiliações religiosas ou instituições de qualquer tipo. Não é compassivo nem vingativo. A maneira como você pensa, sente e age em relação aos outros volta, no fim, para você mesmo. As manchetes deixavam-no doente. Então, vamos lá. Comece agora a se observar. Observe suas reações a pessoas, condições e circunstâncias. Anote-as em uma caderneta para estudo posterior. Como reagiu aos fatos e notícias do dia? Não faz a mínima diferença se todas as outras pessoas estão erradas e só você está certo. Se as notícias o incomodam, quem praticou o mal contra você foi você mesmo, uma vez que as emoções negativas roubaram sua paz e harmonia.
Recebi uma carta de uma mulher pedindo ajuda para o marido. Explicava que ele tinha acessos de raiva toda vez que lia certa coluna do jornal. E acrescentava que essa reação constante de raiva e de fúria reprimida era péssima para a pressão arterial muito alta do marido. O médico lhe dissera que tinha que descobrir uma maneira de reduzir o estresse por meio de recondicionamento emocional. Convidei o marido para me visitar. Expliquei-lhe a maneira como a mente funciona. Ele compreendia que era um sinal de maturidade emocional ficar zangado com um artigo de jornal, mas não tinha ideia dos danos que a raiva provocava em sua mente e em seu corpo. Começou por reconhecer que devia dar ao colunista liberdade de expressar-se como quisesse, mesmo que dele discordasse politicamente, religiosamente e de outras maneiras. De forma idêntica, o colunista devia, por questões morais, dar-lhe a liberdade de escrever uma carta ao jornal, discordando das suas opiniões. Ele aprendeu que podia discordar sem ser desagradável. Acordou para a verdade simples de que não é nunca o que a outra pessoa diz que nos afeta, mas sim nossa própria reação ao que é dito ou feito. Essa explicação ajudou-o a curar-se. Reconheceu que com um pouco de prática poderia dominar essas crises matutinas de mau humor. A esposa me contou mais tarde que ele acabou por aprender a rir do que dizia aquele colunista, com quem tanto antipatizava, e aprendeu também a rir de si mesmo, por reagir com tal veemência. A coluna do jornal não tem mais o poder de perturbá-lo, incomodá-lo, irritá-lo. A hipertensão arterial está sob controle, como resultado do aumento de seu equilíbrio emocional e serenidade. Nossa, gente, bem forte isso, né? Pensa desregular o corpo todo por causa de uma coluna no jornal, do que ele lia. Então, entende que o texto por si só não tem o poder de fazer isso, é só uma matéria no jornal. Pode ser, inclusive, que a intenção ali do redator, ali do jornalista, nem era causar esse mal em ninguém. Mas a leitura de mundo, como é que eu vou dizer ali, a bagagem que esse homem carregava, ele dava esse poder à matéria. Ele, ao entrar ali em contato com aquilo, permitia que aquilo machucasse ele, permitia que aquilo desestabilizasse ele. Então, é sempre nós, como eu, o que eu permito que me desestabilize, o que eu permito que tire a minha paz. Se a gente parar de permitir, aquilo vai passar batido como passa tanta coisa. Não é o jornal inteiro que deixa ele nervoso, é aquela coluna específica. A partir do momento que ele aceita que o outro tem direito de escrever como foi escrito ali, e que ele não tem controle sobre isso, e que ele pode sim achar bom ou ruim e tá tudo bem, ele conseguiu, como é que eu vou dizer, transmutar ali essa raiva que ele sentia. Odeio mulheres, mas gosto de homens. Cíntia era secretária executiva de uma grande empresa. Veio me procurar porque sentia grande raiva de algumas colegas de trabalho. Achava que elas andavam fazendo fofocas e espalhando mentiras a seu respeito. Ao ser questionada, reconheceu que tinha muitos problemas em seus relacionamentos com outras mulheres e disse: odeio mulheres, mas gosto de homens. Continuando nossa conversa, descobri que Cíntia falava de forma arrogante, insolente e áspera às funcionárias que chefiava. Havia certa vaidade na maneira como falava e eu lhe disse que o tom de voz que usava poderia afetar desagradavelmente outras pessoas. Ela não se dava conta disso. Para ela, o ponto importante era que as colegas adoravam criar-lhes caso. Se todos em seu escritório ou fábrica o incomodam, não será possível que este aborrecimento e clima hostil possam ser causados por algum padrão subconsciente ou projeção mental de sua parte? Todos nós sabemos que cães reagem ferozmente se os odiamos ou tememos. Animais captam nossas vibrações subconscientes e reagem a isso. Será tão absurdo assim dizer que os seres humanos são tão sensíveis nesse particular como cães, gatos e outros animais?
A essa mulher, que odiava mulheres, sugeri um tipo de oração. Expliquei-lhe que quando ela começasse a identificar-se com valores espirituais... Eu tenho que tomar outra água, que senão eu vou começar a tossir de novo. Expliquei-lhe que quando ela começasse a identificar-se com valores espirituais e a afirmar as verdades da vida, o ódio às mulheres desapareceria inteiramente, bem como aquele jeito de falar e maneirismo que revelava aos outros que os odiavam. Ela ficou espantada em saber que as emoções aparecem na fala, nos atos, textos e em todos os aspectos de nossa vida. Como resultado de nossa conversa, Cíntia parou de comportar-se de sua maneira típica, ressentida e irritada. Criou uma oração que recitava de modo regular, sistemático e consciente no escritório. A prece que usou com tanto sucesso foi a seguinte: penso, falo e ajo carinhosa, tranquila e pacificamente. Agora envio amor, paz, tolerância e bondade a todos que me criticaram e fizeram fofoca a meu respeito. Baseio meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas as pessoas. Quando sinto que estou prestes a reagir negativamente, digo com firmeza a mim mesma: eu penso, falo e ajo do ponto de vista do princípio da harmonia, saúde e paz existentes em mim. A inteligência criativa me guia, governa e dirige todos os meus atos. A prática da prece transformou-lhe a vida. Descobriu que a atmosfera de crítica e aborrecimento no escritório desapareceu gradualmente. As colegas tornaram-se amigas e companheiras na jornada da vida. Descobriu a verdade de que não temos ninguém a criticar, nem ninguém a mudar, só a nós mesmos. Eu lembro daquela frase do Chico Xavier, né? Aos outros eu dou o direito deles serem como eles são. A mim eu tenho o dever, o compromisso de ser cada dia melhor. Por quê? Porque essa lapidação da alma não é uma competição com os outros, né? O Criador do universo, Deus, tem todo o tempo do mundo para cada alma conseguir se iluminar no seu tempo. Se precisar de 1, 2, 10, 50, 100, 500 vidas para conseguir, tranquilo. A pressa em sermos, em estarmos melhores é completamente nossa. Então, que a gente aprenda a focar na gente, antes de criticar, de apontar o dedo para os outros, observar o que em mim, aquilo também, aquilo que eu vi no outro e critiquei, o quanto daquilo eu tenho, quanto daquilo eu sou, que por isso me irrita tanto. Vamos lá. O diálogo interior impedia-lhe a promoção. Certo dia um vendedor, o Jim, veio me procurar. Estava muito preocupado com os problemas que enfrentava, trabalhando como gerente de vendas de sua empresa. Estava na companhia havia 10 anos e jamais recebera qualquer promoção ou reconhecimento pelos seus esforços. Mostrou-me suas estatísticas de venda. Notei logo que elas eram proporcionalmente mais altas do que a de outros colegas que a de outros colegas seus que cobriam o mesmo território. A explicação que ele dava era que o gerente de vendas não o suportava e dizia que era tratado injustamente. Em reuniões, o gerente ridicularizava-lhe as sugestões e, em certas ocasiões, chegava a tratá-lo com grosseria. Depois de analisarmos juntos a situação, opinei que a causa de todos os seus problemas lhe cabia, em grande parte, a ideia que fazia de seu superior e a maneira como o julgava justificavam-lhe a reação. Os critérios com que julgamos serão os mesmos com que nos julgarão. O critério e conceito que Jim fazia do gerente eram os aplicáveis a um homem mesquinho, preconceituoso e briguento. Jim sentia-se amargo e hostil contra o chefe. A caminho do trabalho mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos, recriminações e denúncias contra o gerente. O que mentalmente dava, Jim era inevitavelmente obrigado a receber de volta. Ao fim de nossa conversa, ele reconheceu que seu diálogo interior era altamente destrutivo.
A intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções, a condenação mental e aviltamento do gerente penetravam em sua mente subconsciente. Isso gerava a reação negativa do chefe, bem como lhe criava outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Por insistência minha, Jim começou a orar com frequência da seguinte maneira: em meu universo mental, eu sou o único pensador. Sou responsável pelo que penso sobre o meu chefe. Meu gerente não é responsável pelo que penso sobre ele. Recuso-me a conceder poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa que me aborreçam ou me perturbem. Desejo saúde, sucesso, paz de espírito e felicidade ao meu chefe. Sinceramente desejo-lhe o bem e sei que ele é divinamente orientado em tudo o que faz. Lenta, tranquila e sinceramente repetia a oração, sabendo que a mente é como um jardim e que tudo que nele plantamos brota como sementes, que se transformam no que são por natureza. Ensinei-o também a praticar visualização e criação de imagens mentais antes de dormir. Ele criou um cenário no qual o gerente cumprimentava-o pelo seu excelente trabalho. Elogiava-lhe a seriedade e entusiasmo e mencionava a reação maravilhosa que ele despertava nos clientes. Jim vivenciou a realidade de tudo isso. Sentiu o calor do aperto de mãos do chefe, notou-lhe o tom de voz e observou-lhe o sorriso. Rodou um verdadeiro filme mental, dramatizando da melhor maneira que pôde. Noite após noite representava o filme, sabendo que a mente subconsciente era o meio receptivo no qual seriam gravadas essas imagens intencionalmente concebidas. Gradualmente, por um processo que podemos considerar como osmose mental e espiritual, ele produziu uma impressão no subconsciente. A manifestação dessa impressão no mundo objetivo ocorreu automaticamente. Tempos depois, o gerente chamou-o a São Francisco e deu-lhe parabéns e promoveu-o gerente da divisão de vendas. Logo que mudou o conceito... Ele virou gerente da divisão de vendas, com aumento de responsabilidades e substancial elevação de salário. Logo que mudou o conceito e estimativa que fazia do chefe, a mente subconsciente de Jim providenciou para que ele reagisse na mesma proporção, tornando-se emocionalmente maduro. O que alguém diz não pode, na realidade, nos incomodar ou nos irritar, a menos que permitamos que isso aconteça. A única maneira como alguém pode nos perturbar é por meio de nosso próprio pensamento. Se ficamos zangados, temos que passar por 4 estágios mentais. Começamos por pensar no que foi dito, resolvemos ficar zangados e geramos a emoção da raiva. Em seguida, decidimos agir, talvez com palavras ou indo às vias de fato. Como você vê, o pensamento, a emoção, a reação e a ação, todos ocorrem em nossa mente. Mas o que significa ser emocionalmente maduro? Significa que ultrapassamos a tendência natural, mas também infantil, de responder com negatividade às críticas e ressentimentos dos outros. Ninguém gosta de ser criticado ou menosprezado. Temos, contudo, a capacidade de escolher como reagir quando isso acontece. A escolha madura consiste em evitar responder de forma analogamente negativa. Pagar na mesma moeda significa se colocar no nível de crítica humilhante e tornar-se uno com a atmosfera negativa do outro. Identifique-se com seu objetivo de vida. Não permita que qualquer pessoa, lugar ou coisa o desvie de seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante. Agora, o sentido do amor nas relações harmoniosas. Freud, fundador da psicanálise e uma das mais importantes figuras da história da psicologia, declarou que a menos que haja amor na personalidade do indivíduo, ele adoece e morre. Amor inclua compreensão, boa vontade, respeito pela divindade do próximo. Nossa, olha que forte, né? Pela divindade do próximo. Quanto mais amor e boa vontade projetamos e transpiramos,
mais recebemos deles de volta. Se agredirmos e ferimos o ego de alguém, afetando-lhe a autoestima, não podemos conquistar sua boa vontade. Reconheça que todos querem ser amados e apreciados. Neste mundo, todas as pessoas precisam sentir-se importantes. Compreenda que a outra pessoa conhece seu verdadeiro valor. Tal como você, ela sente a dignidade de ser uma manifestação do princípio de vida único, que anima todas as coisas, que anima todas as pessoas. Ao fazer isso, deliberado e conscientemente, você reforça o ego da outra pessoa e ela retribui com amor e boa vontade. Nossa, que bonita essa parte, muito linda. Realmente, a pessoa ali é um pedacinho do Criador, um pedacinho daquela fonte de onde nós também saímos. Eu gosto muito aqui de um vídeo, eu vi ele só no YouTube, o nome dele é O Ovo, um Conto. E ele é muito bonito porque ele mostra, digamos, quando eu tô fazendo algo para alguém, não é para outra pessoa que eu tô fazendo, é para mim mesmo. Então, tudo de bom que eu faço para alguém, eu tô fazendo para mim. Tudo de ruim que eu faço para alguém, eu tô fazendo para mim. Porque afinal é tudo a mesma coisa. Todos somos um, somos um pedacinho. Vamos dizer que o todo é um corpo. Eu sou um pedacinho aqui, uma célulazinha. O outro é um pedacinho do corpo, de tudo que existe. Então, se eu machucar a pontinha do meu dedo, mas tá lá na pontinha, vai doer igual, pode inclusive infeccionar, pode dar ruim ali eu querer machucar a pontinha, só porque ela tá longe, aqui, na beirada, aqui na extremidade. Faz parte de mim. Machucar alguém com essa ideia de que é o outro, de que é fora, de que é longe de mim, é um engano. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, tudo parte da mesma coisa. Tudo no fim uma coisa só. Vamos lá. Ela odiava a plateia. Marie sempre sonhou em ser atriz. Estudou teatro na faculdade, teve a boa sorte de ser contratada por uma importante companhia de teatro de uma região do país que ela não conhecia. A primeira vez em que se apresentou com a companhia foi vaiada. Desanimada e zangada, resolveu que o povo daquela região era estúpido, ignorante, atrasado. Odiou-o. Após um período muito ruim, foi dispensada pela companhia. Voltou para a região onde crescera, deixou o teatro e foi trabalhar como garçonete. Certo dia, uma amiga convidou-o para assistir a uma palestra minha no prédio da Prefeitura de Nova York, sobre o tópico Como se dar bem consigo mesmo. A palestra mudou-lhe a vida. Começou a perceber que reagira de forma errada à experiência com a companhia regional. Reconheceu de início que a peça em que trabalhara não era lá grande coisa e que, como novata na companhia, provavelmente não dera o melhor de si mesmo. O problema não fora a plateia, mas a maneira como aceitara a reação e se voltara contra ela, desenvolvendo uma energia negativa. Marie resolveu voltar ao palco e retomar o velho sonho de ser atriz. Começou a orar sinceramente pelas plateias e por si mesma. Todas as noites, antes de entrar no palco, enviava amor e boa vontade à audiência. Transformou em hábito dizer que a paz de Deus estava no coração de todos os presentes e que eles se sentiam enaltecidos e inspirados. Em todas as representações, enviava vibrações de amor à plateia. Hoje ocupa um lugar importante no teatro, transmite boa vontade e carinho aos que vão vê-la e eles se atribuem na mesma moeda. Lidando com pessoas difíceis. Aqui tinha que ser aula para todo mundo olhar. Vamos aprender aqui como lidar com pessoas difíceis, mas também vamos nos atentar aqui que às vezes a pessoa difícil pode ser a gente. Então não somos alecrins dourados como gostaríamos de ser. Então vamos prestar atenção para ver se a gente é a pessoa difícil ou o outro mesmo. Vamos lá. Não deve ser surpresa para ninguém que algumas pessoas neste mundo sejam figurinhas difíceis, mentalmente desequilibradas, tortas, mal condicionadas. Muitas delas são delinquentes mentais, criadoras de caso, hostis, briguentas, cínicas e amarguradas. Psicologicamente estão doentes. A mente dessas pessoas ficou deformada, torta, talvez devido a experiências passadas.
O que fazer quando temos que lidar com tais pessoas? A tentação é devolver-lhes sobre a forma de antipatia, a energia negativa que nos enviam. Mas, para fazer isso, temos inicialmente de lhes absorver mentalmente a energia negativa, com todos os maus efeitos que isso acarreta ao nosso bem-estar. Essa atitude cria uma couraça que nos protege contra os problemas e atitudes desagradáveis delas. Por outro lado, o envio de compaixão e compreensão põe em movimento o processo de mudá-las. Sofrimento adora companhia. Deixa eu ver se falta muito. Porque, não, acho que eu consigo. E que capítulo longo esse hoje, né? Ui! Sofrimento adora companhia. A personalidade raivosa, frustrada, deformada e torta está em desarmonia com o infinito. A pessoa em causa tem raiva. Eu vou ler de novo. A pessoa em causa tem raiva dos que se sentem tranquilos, felizes e alegres. Em geral, critica, condena e calunia até pessoas que as trataram com bondade e atenção. E adota a seguinte atitude: porque elas têm que ser tão felizes quando eu me sinto tão infeliz? E quer arrastá-las para o seu próprio nível. O velho ditado continua a ser verdade. Sofrimento adora companhia. Logo que compreende isso, você permanece inalterado, calmo, neutro. Um cavalheiro chamado Bruce, que assistiu a palestras minhas em Londres, falou-me da experiência que teve com esse processo. Ele se tornara membro ativo de uma organização de voluntários interessada no embelezamento da comunidade onde residiam. A maioria dos voluntários estava realmente empenhada em trabalhar no plantio de jardins, melhoramento de áreas devolutas e reformas em prédios arruinados. Um dos membros, contudo, combatia todas as medidas sugeridas. Mais do que isso, constantemente atacava os motivos que inspiravam os demais e tornou a atmosfera do grupo tão desagradável que a frequência dos voluntários começou a declinar. Outros membros procuraram me sugerir uma ação conjunta para expulsar o grosseirão. Bruce ia concordar com o plano quando se deu conta de que, agindo assim, apenas perpetuaria as atitudes deformadas do tal homem. Em vez disso, começou a visualizá-lo como transformando-se em um membro agradável, prestimoso do grupo. Antes de cada reunião, retirava-se para um canto tranquilo e repetia para si mesmo: eu penso, falo e atuo em total acordo com o princípio de harmonia e paz que existe em mim. Todos os que aceitam os objetivos de nosso grupo fazem-no por bondade e finalidade, dentro da ordem divina. Não há entre nós discórdia ou desentendimentos. A inteligência criadora libera-nos, governa-nos e guia-nos em tudo o que fazemos. Algumas semanas depois, o criador de tantos casos propôs uma nova iniciativa e apresentou-a de forma tão agradável, com tal espírito de cooperação, que obteve o apoio de todos os membros do grupo, incluindo aqueles que haviam sugerido expulsá-lo. Deixa eu só ver aqui. Tá, de novo. Próxima parte. A prática da empatia nas relações humanas. Eu parei aqui que eu lembro que uma coisa me chamou a atenção, mas eu não falei na hora e agora esqueci, tá? Então, já que eu não lembro, vou seguir. Há pouco tempo eu recebi a visita de uma moça chamada Alice. Ela me disse que há muito tempo odiava outra moça, uma colega de trabalho. A razão desse ódio, descobri, era o fato de a outra ser mais bonita, mais feliz e ter mais dinheiro do que ela. O golpe de misericórdia ocorreu quando a outra noivou com o executivo-chefe da companhia, pessoa por quem Alice sentia grande e antiga admiração. Agora eu lembrei quando ele falou ali, eu às vezes vejo umas pessoas que eu sigo no Instagram, que eu sigo em redes, que comentam às vezes: nossa, eu comemorei a compra do meu carro, saiu um monte de seguidores na minha página. Comemorei meu casamento, saiu um monte de seguidores da página. Por quê? Porque realmente às vezes ver a alegria do outro atesta, digamos, o nosso fracasso. Tem gente que não consegue lidar com isso e fica falando igual a moça ali, tipo, por que ela consegue ou não? Por que ela tem isso e eu não?
Em vez de, como eu já falei em outra live aqui, aplaudir aqueles que já chegaram lá. Aplaudir quem está no lugar que a gente quer chegar um dia. Porque é nesse aplauso que a gente reconhece ali o esforço do outro, o valor do outro, o merecimento do outro. E independente, como o livro falou também, se é merecido do outro ou não, isso não é um assunto nosso. Não somos Deus para julgar, para acusar, para condenar ninguém. Então, era esse comentário que eu ia fazer antes, tá? Agora eu lembrei, vamos lá. Um dia após o casamento, a mulher que tanto odiava foi ao trabalho em companhia da filha, de um casamento anterior. Alice não sabia que a colega tinha uma filha, ou mesmo que já fora casada. Devido a um problema congênito, a menina usava um aparelho de metal na perna. Alice ouviu-a dizer à mãe: Mamãe, é aqui que trabalha agora o meu novo pai? Eu adoro esse lugar porque está cheio de gente boazinha. Meu coração subitamente abriu-se para aquela menininha, contou Alice. Eu sabia que ela devia sentir-se feliz. Tive uma visão de como a mãe dela devia sentir-se feliz, a respeito de desvantagens que eu jamais soubera existir. De repente, caí de amores por ela. Fui à sala onde trabalhava e lhe desejei todas as felicidades do mundo. E fui sincera no que disse. Nesse momento, Alice sentiu o que os psicólogos denominam de empatia. Não é a mesma coisa que simpatia. Vou ter que tomar. Nossa, falar demais está me deixando sem voz. Então, ó. Não é a mesma empatia, não é a mesma coisa que simpatia, com a qual compreendemos os sentimentos dos outros. É mais do que isso, significa projetar-se mentalmente e vivenciar as atitudes e os estados mentais da outra pessoa. Quando Alice projetou seu estado mental, ou o que sentia no fundo do coração na mente daquela mulher, foi como se começasse a pensar por meio da experiência da outra. Pensava e sentia como ela, também como a criança, porque se projetara nela também. Em qualquer ocasião em que sentir tentação de ferir ou pensar mal de alguém, projete-se mentalmente na mente de Moisés e pense a partir do ponto de vista dos 10 mandamentos. Se tem tendência para ser invejosa, ciumenta, irritada, projete-se na mente de Jesus. Pense a partir dessa perspectiva e sentirá no âmago do seu ser a verdade das seguintes palavras: amai-vos uns aos outros. Apaziguar jamais dá resultado. Vamos ouvir aqui então. Não permita que ninguém se aproxime de você e consiga o que quer, com crises de mau humor, de choro ou outras formas de chantagem emocional. Essas pessoas são ditadoras que tentam escravizá-lo e obrigá-lo a fazer o que querem. Seja bondoso, mas firme, recuse-se a ceder. Apaziguar jamais dá resultado. Recuse-se a contribuir para a má conduta, o egoísmo e a possessividade dessas pessoas. Lembre-se de que essa é a maneira certa de agir. Você está aqui para realizar o seu ideal e permanecer fiel às verdades e valores espirituais eternos da vida. Gente, isso aqui bem importante, né? Igual ele falou ali, apaziguar, botar pano quente, passar a mão na cabeça, não funciona. A gente, quando é adulto, a gente tem que se portar com adulto. Mesmo eu tô trabalhando aqui no tratamento coletivo, essa questão da criança interior, e muitas vezes, quando não olhamos para isso, essa criança tenta assumir as rédeas da nossa vida, fazendo com que a gente tenha postura de criança, como ele falou ali, birra, choro, mau humor, ou muita raiva, que ele fala ali, né, como é que é, crise de mau humor. Então, quando a gente cede para alguém com esse comportamento, a gente está incentivando a pessoa a repetir aquilo. E uma coisa que virou uma chave muito importante para mim sobre essa questão emocional, sobre, se eu não fizer o que ele pediu, que ele não vai gostar de mim, ele não vai mais, o que ele vai pensar de mim se eu não fizer? Vem a pessoa ali brigando, a gente cede ali para não se incomodar, o que acontece? A gente no fim está tentando controlar ele também. A gente está fazendo algo ali para, como eu disse, agora ele não vai brigar comigo. Eu estou tentando controlar a forma da pessoa agir.
E isso é impossível. Tem como a gente controlar os outros. A gente tentar controlar os outros só vai dar desgaste. Então, eu fazer algo para ver se eu mudo o humor dele, eu fazer algo para ele gostar de mim, eu fazer algo para ele parar de reclamar, eu estou tentando também manipular. Então, os dois ficam errados ali na situação. Então, se a pessoa vem ali blá, 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 e não é ali o meu momento, eu tô certa, quem tá errado é a pessoa, né? Não tem, a gente tem que entender que, olha, não tem nada a ver com esse teu mau humor. Então, assim, e uma coisa que eu aprendi em constelação também é imaginar atrás da pessoa que tá brigando, mal-humorada, o pai e a mãe dela. Porque às vezes a gente quer ceder, a gente quer fazer, a gente quer apaziguar, e isso quem faz é pai e mãe, ajudando a criança que ralou o joelho, pai e mãe, que cuida do filho ali que tá manhoso, ali que tá com febre. Pai e mãe lidam com birras, mas a gente não é pai e mãe do estranho que tá ali brigando e fazendo ceninha, crise na nossa frente. Então, imagina o pai e mãe dele, da pessoa atrás dela, tu vai se sim, e imagina os teus atrás de ti também, vai trazer mais equilíbrio para o campo. E a pessoa que tá ali tentando te manipular não vai conseguir, porque tu não vai entrar no campo dela. Tu já tá ali, nossa, eu tenho meu pai e minha mãe aqui, não tô sozinha. Ele tem o pai e a mãe dele atrás dele, eu não preciso fazer eu clicar, não sou mãe dele. Isso já traz mais ordem pro campo. E ali a outra pessoa já dá aquela acalmada, a outra pessoa já dá aquela centrada e já se percebe que tá pisando na bola. Até quero fazer um vídeo exclusivo dessa parte aí de quando estão brigando, imaginar o pai e a mãe atrás, tá? Não dê a ninguém no mundo o poder de desviá-lo de sua meta, de seu objetivo de vida, que é o de manifestar no mundo seus talentos, servir a humanidade e revelar mais e mais sabedoria, verdade e beleza de Deus a todas as pessoas. Nossa, até vou dobrar essa página aqui, porque eu amei isso aqui. Não dê a ninguém no mundo o poder de desviá-lo de sua meta, seu objetivo de vida, que é o de manifestar no mundo seus talentos, servir a humanidade e revelar mais e mais a sabedoria, verdade e beleza de Deus a todas as pessoas. Aí vou sublinhar depois. Mas a gente gostou ali, que eu vi um coraçãozinho. Permaneça fiel a seu ideal, aceite definitiva e absolutamente que tudo que contribuir para a sua paz, felicidade e realização pessoal terá que ser necessariamente uma bênção para todos que caminham sobre a terra. A harmonia da parte é a harmonia do todo, porque o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo que você deve ao outro, como diz São Paulo, é amor, e amor é a aplicação da lei da saúde, da felicidade e da paz de espírito. Como eu disse antes, aquele videozinho que tem no YouTube, o do ovo, né? O ovo, um conto. Recomendo que todo mundo olhe esse vídeo, porque realmente mostra essa visão de quando eu tô fazendo algo para alguém, para quem eu realmente tô fazendo. E finalmente agora chegamos nas dicas finais. E esse capítulo gigante, as dicas finais dele também são gigantes, tem 17 revisões aqui, 17 itens. Vamos lá, vou começar. Sua mente subconsciente é um gravador que reproduz seus pensamentos habituais. Pense o bem dos outros e estará realmente pensando bem de si mesmo. Como é que é? Quando às vezes a gente olha alguém e diz, nossa, como tá bonito hoje. A pessoa às vezes diz, são teus olhos. Por quê? Porque realmente tá na gente. Tá na gente a possibilidade de olhar para algo e julgar aquilo belo, aquilo bonito, olhar para algo e julgar aquilo feio. O objeto tá o mesmo. A minha pedra aqui, que eu amo usar de exemplo, é a mesma pedra. Duas pessoas que olharem o vídeo, ele podem uma olhar para a pedra e dizer, nossa, que pedra linda, amei. E tem gente que pode olhar para a pedra e dizer, ui, pedra nada a ver, lascada, nada, não gostei. A pedra mudou? É a mesma pedra. Agora, a visão que cada uma teve da pedra, sim. Por quê? Porque a leitura de mundo é feita daquilo que nós somos. Essa beleza do mundo está em nós, na nossa forma que a gente vê e que a gente projeta nós nas coisas. O objeto continua igual, mas a nossa projeção nas coisas é que muda se aquilo é belo ou feio. Porque é realmente aquilo que a gente vai projetar nos outros. Essa é a dica 1. A dica 2.
Pensamentos de ódio e ressentimento são venenos mentais. Não pense mal dos outros, porque ao fazer assim você pensa mal de si mesmo. Você é o único pensador no seu universo particular e seus pensamentos são criadores. 3. Sua mente é um instrumento criador. Por consequência, o que pensa e sente sobre o outro, você está trazendo para a sua própria experiência. Esse é o sentido psicológico da regra áurea. O que gostaria que os outros pensassem de você, pense a respeito deles. Em todos ele vai falar sempre do pensamento, que é o início de tudo. 4. Enganar, roubar, privar com dolo outra pessoa, trazendo-lhe carência, perda e limitações. A mente subconsciente grava suas motivações, pensamentos e sentimentos. Se eles são negativos, de perda, de limitações e problemas, são pensamentos de problemas surgem de maneiras incontáveis em sua vida. O que você faz aos outros faz a si mesmo. Quinta dica: o bem que faz, a bondade que demonstra, o amor e os bons votos que envia voltarão a você, multiplicados muitas vezes. Eu lembro do Hélio Couto, na Caminho das Palestras, ele falava: o todo não se deixa vencer em generosidade. Se tu faz o bem para alguém, se tu faz bem, tu recebe com juros de volta para tua vida. E a mesma coisa para o mal. Todas as vezes que a gente pensa e sente dentro da gente algo, a gente acaba também colhendo mais aquilo mesmo. 6. Você é o responsável pelo modo como pensa sobre o outro. Lembre-se, o outro não é responsável pela maneira como você pensa nele. Seus pensamentos são reproduzidos. O que é que você neste momento está pensando? 7. Amadureça emocionalmente e permita que os outros discordem de você. Eles têm o direito de assim proceder e você também o mesmo direito de discordar deles. Mas você pode discordar sem ser desagradável. Eu lembro de uma vez uma frase que dizia: você prefere ser feliz ou ter razão? Porque a gente, principalmente as mulheres, né, a gente sempre quer ter razão de tudo, a gente quer ser as donas da certeza. E às vezes isso causa muito desgastes em todos os relacionamentos, né? Essa vontade ali de estar sempre certo, de sempre querer ter razão, como ele disse ali, permite que os outros tenham a visão deles e a gente fica com a gente. Esses dias eu até, numa palestra, o palestrante falou como é que é, se o que tem é dados, vamos analisar os dados. Se o que tem é opinião, então cada um fique com a sua. E no fim é isso mesmo, tá tudo bem. 8. Da mesma maneira que animais captam vibrações de medo, numerosas pessoas são igualmente sensíveis nesse particular. Os pensamentos que você acredita que são ocultos, na realidade, irradiados por sua voz, expressões faciais e linguagem corporal, isso é verdade tanto no que interessa pensamentos positivos quanto negativos. É aquilo, a gente pode estar falando uma coisa e o nosso campo emanando outra. O universo não entende palavras, o universo entende frequência. Mesma coisa, né? Eu que sou professora, aprendendo ali sobre essa questão emocional da escola. Se o professor olha para o aluno e vê nele ali aquele aluno problema, aquele aluno que dá trabalho, aquele aluno carente e emana do campo do professor: ai, não acredito, vai me incomodar de novo, essa tua família é problemática. Enquanto o professor está emanando aquilo, o aluno está captando. O professor pode estar com a cara bonita, dizendo: que legal, tu veio. A criança sente que ele não está falando a verdade, a criança sente que ele não está sendo sincero. Ela lê esse campo com muito mais facilidade. Por quê? Porque o adulto às vezes pode até ser enganado, a gente adulto pode ser enganado por alguém. Às vezes a gente ali, o que o adulto tem na cabeça? O adulto tem a conta para pagar, tem que passar no mercado, tem que não sei o que, agendar o médico, tem que não sei o que. O adulto às vezes está tão distraído que às vezes demora para perceber que quem está falando com a voz aveludada não está sendo sincero. Mas a criança não tem esses problemas todos na cabeça, ou pelo menos não deveriam ter. Então é muito mais fácil para ela captar quando a pessoa não está sendo sincera, quando a fala e o sentimento
estão desconexos. Nossa, hoje li essas 20 páginas aqui, já tô com a língua, vou tomar até um gole de água. 9. Sua conversa interior, representando seus pensamentos e sentimentos, volta sob a forma das reações dos outros a você. 10. Deseja aos outros o que deseja a si mesmo. Esse é o princípio fundamental de relações humanas harmoniosas. 11. Mude o conceito e estimativa que faz de seu empregador. Sinta e tenha certeza de que ele está praticando a regra áurea e a lei do amor, e ele reagirá de acordo. Então, pessoas ali, como ele está falando ali, no livro eu li alguns exemplos de funcionários ali que odeiam o chefe, de funcionários ali que reclamam, que não se sentem... Hoje em dia eu entendo essa lei do pertencimento, da ordem, mas no dia a dia ninguém fica analisando isso, nem todo mundo tem conhecimentos sistêmicos. Então o que ele traz ali? Visualize esse teu chefe, esse teu gerente, se coloque no lugar dele, como ele disse ali, o 11, né? Mude o seu conceito sobre esse teu patrão, né? Não leve tudo pro lado pessoal. Consiga, lembra ali os exemplos, quem acompanhou ali a live desde o começo, que eu dei de quando o funcionário mudou, naquela oração ali que ele fazia, os chefes, os gerentes, as mais altas lá, hierarquias da empresa, reconheceram nele que ele estava disposto a integrar a equipe, que ele estava disposto a entregar mais, como é que eu vou dizer, a realmente crescer com a empresa, né? Um chefe, um patrão não é o inimigo. Muitas vezes os funcionários não querem, o patrão vai enriquecer minhas costas, não sei o quê, mas muito pelo contrário. Quanto mais aquela empresa prosperar, mais ele tem chance de que novos cargos sejam criados, de que ele cresça lá dentro, de que abram filiais, que ele compre parte da empresa. Então, o crescimento é ilimitado. E quando todos vão fazendo a sua parte, sem essa cobrança, sem essa briga interna, né? Todo mundo vai sair ganhando. 12. Ninguém pode aborrecê-lo ou irritá-lo a menos que você permita. Lembra? Os outros só fazem pra gente que a gente deixa. Seu pensamento é criador. Você pode abençoar o outro. Se alguém insultá-lo com palavrão, você tem a liberdade de responder. Olha que controle tem que ter para responder isso. Que a paz de Deus esteja em sua alma. Né? O outro mostrou o que ele tem dentro dele. Eu vou responder com o que eu tenho dentro de mim. Vai ser todo dia que a gente vai ter esse centramento, né, interno, essa harmonia interna para olhar para o outro e dizer, ele deve estar com a vida toda ferrada para estar descontando em mim. Tipo, não tenho nada a ver com isso, é um problema dele, não vou pegar para mim, vou seguir meu dia aqui feliz da vida. Agora, se eu ficar remoendo, é aquele ditado, né, o chapéu serviu. Se eu ficar remoendo, se eu ficar mais laço energético negativo ali, vou criar com a pessoa. Vamos lá. 13. O amor é a solução para se relacionar bem com pessoas. Amor é compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do outro. Respeitar aquela partícula de Deus que há no outro. Porque se a gente enxergar o outro como Deus, será que as pessoas, se enxergassem a divindade uns nos outros, teriam tanta guerra no mundo? A gente, enxergando Deus no outro, a gente ia permitir que aquele ser passasse fome? A gente ia conseguir desejar, nossa, tomara que a vida te devolva tudo que tu me fez, tomara que tu pague, tomara que não sei o quê. Se a gente realmente enxergasse o divino nos outros, eu acho que o mundo estaria diferente, né? Então, tomara o dia que todos consigam enxergar Deus no semelhante. Tenha compaixão e compreensão por aqueles cujo condicionamento negativo tornou-os pessoas difíceis e desagradáveis. A centelha divina está nelas, como está em todos nós. Compreender tudo é perdoar tudo. Não é aceitar tudo, né? A pessoa é uma pessoa
tóxica, a pessoa que está num nível de expansão de consciência muito primitivo, muito inferior, ok, a gente vai permitir que ela continue assim, afinal a gente não consegue mudar os outros. O que a gente pode fazer é olhar para a pessoa, né, que tá ali, tipo, como é que ele disse, um condicionamento negativo. Eu tô aqui, deixa eu pegar 2 objetos, adoro usar minha pele. Eu tô aqui, jamais purificado. O outro ser tá ali, ainda tá na concha super purificada, mas é o objeto que eu tenho em mãos. Eu estou aqui, mas com a expansão, a mente um pouco mais aberta. O outro ainda tá aqui, com as crenças dele, com os traumas dele, e ele me agride. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para ele e vou entender, tudo bem, tu tem todo o direito de estar assim, tu tem todo o direito de ser assim. É limitada a expansão de consciência dele no momento atual. O que eu vou fazer? Vou permitir que ele seja assim, siga o meu caminho, siga a minha jornada, me distancie se for o caso. Por quê? Porque eu vou compreender, eu vou perdoar. Lembra Jesus na cruz disse, Pai, eles não sabem o que fazem? Perdoa e segue o teu caminho, não precisa ficar ali, não. Eu só vou seguir minha jornada a hora que o outro ir comigo. Infelizmente não funciona assim. Claro, quanto mais a gente sobe, quanto mais a gente expande a consciência, mais luz a gente ilumina ao redor e mais a gente consegue subir junto. Mas cada um tem seu ritmo, cada um tem seu momento, cada um tem o seu despertar. Então, querer pressionar que os outros subam com a gente só nos mantém presos e estacionados no mesmo patamar de vida, porque não é o momento do outro. Vai demorar um pouco, ele vai chegar lá, todo mundo vai chegar lá. Isso é aquilo que eu disse no início da live, pode ser daqui 1, 10, 50, 500 vidas, todo mundo vai chegar lá. Mas uns vão chegar antes porque começaram esse processo antes, começaram essa expansão antes. Não é que um é melhor que o outro, não. Antigamente era a gente que estava lá embaixo, brigando com Deus todo mundo. Agora que a gente entendeu que isso não vai nos levar a lugar nenhum, a gente está mudando, a gente está se policiando, a gente está revendo nossas crenças, a gente está revendo nossos pensamentos. Isso não me torna melhor que o outro, me torna com a minha consciência um pouquinho mais expandida, permitindo que eu suba mais um degrauzinho. E o outro vai subindo dele no ritmo dele. 15. Alegre-se com o sucesso, a promoção e boa sorte dos outros. Ao agir assim, você atrai sorte. Aquilo que a gente já falou na live também, aplaudir quem já chegou lá, reverenciar quem já chegou lá, e não olhar como um concorrente, como alguém que a gente vai encher de crítica, chegou lá porque roubou, chegou lá porque trapaceou, não. Chegou lá, deu, sem julgamento, lembra que o livro falou? Como a gente julgar, a gente vai ser julgado. 16. Jamais ceda às cenas emocionais e crises de mau humor dos outros. O apaziguamento jamais dá resultado. Não seja um capacho. Faça o que é certo, seja fiel ao seu ideal, sabendo que a postura mental que lhe dá paz, felicidade e alegria é certa, boa e verdadeira. O que o abençoa, a todos abençoa também. 17 e última, que meu Deus, eu acho que eu tô 3 horas falando aqui. Vamos lá. A única coisa que devemos a alguém no mundo é amor. E amor significa desejar para todos aquilo que desejamos para nós mesmos. Saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. É muito lindo esse 17, né? Fechou com chave de ouro. A gente está na página 242. E na próxima leitura, eu acho que eu vou conseguir fazer amanhã, como usar a mente subconsciente para perdoar. Mas antes de encerrar, até vou comentar aqui, olha. Até vou ler de novo. A única coisa que devemos desejar a alguém no mundo é amor. E amor significa desejar para todos aquilo que desejamos para nós. Saúde, felicidade, todas as bênçãos da vida. Eu lembro uma vez que eu até comentei com a minha irmã mais nova, que eu dizia, gente, olha a mente da pessoa na época. Eu dizia assim, ó, quando é o aniversário de alguém, eu desejava, muita saúde, muitas felicidades, desejar um monte de coisa boa. E eu nunca dizia toda a felicidade do mundo para você, toda a saúde do mundo para você, que na minha mente, na época,
Admito, eu pensava assim, nossa, se eu desejar toda a felicidade do mundo para a pessoa, ela vai ficar com tudo, não vai sobrar para mim. Se eu desejar toda a riqueza do mundo para a pessoa, não vai sobrar para mim. Gente, olha o pensamento da pessoa na época, entendendo hoje que o universo é o criador que criou tudo, planetas, galáxias e não sei mais o que cria tudo o tempo todo, tá expandindo o universo, expandindo, nascendo e crescendo. E eu vou limitar o quanto de saúde alguém vai ganhar, ou de amor, ou de prosperidade, com medo que falte para mim. Olha a escassez até no desejar algo para alguém. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me dar conta, eu percebi que eu acreditava naquilo, que no fim eu não falava só da boca para fora. Eu desejava que a pessoa ficasse bem, mas ficava com medo, entende? De, nossa, vai faltar para mim. E desde quando vai faltar, gente? Desde quando esses sentimentos, como ele disse ali, essas bênçãos, como a gente mesmo viu no livro, como eu já falei em outros momentos para vocês também, é como se quanto mais a gente usa, quanto mais a gente deseja, quanto mais a gente manifesta isso, mais potente fica, mais abundante fica. Eu lembro que eu falei antes do Hélio Couto, todo não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais eu desejar algo para alguém, mais daquilo eu vou receber também. Então hoje eu consigo rir da situação e admitir ainda, né, o quanto um pensamento limitado pode impedir que a gente se sinta no fluxo da vida, que a gente se sinta pertencente e merecedora a todas as riquezas, né? Em todas as meditações que eu faço, em leitura de registro, eu sempre lembro para as pessoas, você está encarnado aqui em um planeta que a terra deste planeta gera ouro, a terra deste planeta que a gente pisa gera pedras preciosas, a terra do planeta que a gente pisa gera o alimento que a gente come, que é algo que mantém mais a nossa existência aqui do que essa terra que a gente pisa. E é planeta Terra, né? Porque tem toda a camada de água, mas por baixo da água que tem terra. E a gente às vezes fica tão desconectado dessa abundância que é essa no nosso corpo aqui, digamos, no nosso chakra básico. É a nossa ligação na base da coluna, a ligação com o planeta Terra, a ligação com a riqueza material, a ligação com o que nos mantém aqui encarnados como humanos. E às vezes a gente menospreza tanto essa capacidade da Terra, desse lugar em que a gente está, de nos fornecer tudo o que a gente precisa. Então que a gente possa relembrar que estamos aqui, botar esses dois pés bem enraizados no chão, recebendo da Terra todas essas bênçãos. Porque quando a gente aterriza, opa, tô aqui, tô pé no chão. A cabeça, que às vezes está muito nas nuvens, ou cheia de problemas, cheia de coisa, também é obrigada a aterrizar. A cabeça também é obrigada a vir para o corpo. Toda aquela obesidade mental acaba necessitando ser ancorada nesse corpo aqui e agora. Então que a gente aprenda a ancorar mais essa energia de tudo de mais maravilhoso que essa estadia aqui na Terra tem para nos proporcionar. Então, antes de encerrar, eu sei que tem gente que comenta, que adora no final dar aquela relaxadinha, é 1 minutinho, sempre bem rapidinho. Então, convido que fechem os olhos, respirem fundo, sentindo este corpo. Eu tô com as mãos no meu coração, aqui no meu chakra cardíaco. Você pode deixar em posição de oração, pode colocar a mão em alguma parte do corpo. E eu peço que você respire fundo, sentindo esta máquina maravilhosa chamada corpo humano, que faz todos os dias milhares de operações, de comandos, respirando, digerindo, filtrando. Mesmo sem que a gente pense nisso, o corpo faz, o corpo trabalha, o corpo sabe o que tem que fazer. E assim como o corpo sabe o que precisa fazer, a nossa alma também sabe o que precisa fazer. Às vezes a gente está tão ocupado, tão correndo, que a gente não se permite escutar.
mas quando a gente dá essa passagem, o divino, o sutil, consegue se manifestar. Então eu peço que você, sentindo o corpo, prestando atenção na respiração, possa levar sua atenção lá para a base da coluna, como eu falei, lá no nosso chakra básico, e visualizando uma cor vermelha intensa, espalhando essa cor por todo o seu corpo, subindo pela coluna, pelo peito, pelos braços, cabeça, pernas e pés, te lembrando que você está aqui manifestado e que cada passo que você dá aqui na Terra tem um propósito. Você está exatamente vivendo aquilo que necessita para a sua alma evoluir. Por isso, leve esta atenção, visualize essa luz vermelha por todo o seu corpo, te lembrando que cada relacionamento que você está, a profissão, os amigos, a casa, a cidade que você mora, tudo tem um motivo. E sem julgamentos, sem comparações, sem questionamentos de quem está certo, de quem está errado. Se visualize com esta cor potente, com este vermelho no campo, te trazendo toda a força, toda a coragem, toda a disposição que você precisa para melhorar cada uma dessas áreas da sua vida. E peço que você mentalize ou fale em voz alta a seguinte frase: eu crio ótimas oportunidades na minha vida. Eu crio ótimas oportunidades na minha vida. Eu crio ótimas oportunidades na minha vida. E eu peço que esta energia do chakra básico lembre você que você tem todas as ferramentas que precisa para criar o novo na sua vida. Novas formas de se relacionar, novas formas de prosperar, novas formas de se curar. O universo é abundante, é criativo e você, munido de toda essa potência, vai conseguir encontrar e trilhar com mais pé firme, com mais garra, com mais coragem o caminho que você mesmo escolheu. E agora, respirando fundo, no seu tempo, você pode abrir os olhos. E eu espero que esta leitura de hoje sirva para todos nós, para mim também, refletir sobre o que às vezes aquilo que a gente está reclamando quer nos ensinar. O que a gente está reclamando no outro pede que a gente olhe para a gente mesmo. Porque sempre é nós, nunca é o outro. Sempre é nós. E por mais que isso possa para algumas pessoas parecer estranho, parecer até maluco, nossa, mas é o outro que está me irritando, não é eu, o problema é ele, não, o problema é a gente. Porque a pessoa fazendo a mesma coisa, o outro ali não está se incomodando, então por que eu me incomodei? Então que a gente possa refletir sobre isso e também refletir sobre essa abundância que há à nossa disposição e que muitas vezes por nossas crenças de escassez a gente não consegue acessar, tá? Então, gratidão para quem assistiu aqui comigo, vi que algumas pessoas entraram na live, fico muito feliz. Gratidão para quem olhar essa gravação depois. Deus abençoe grandemente vocês e nos vemos na próxima leitura. Gratidão, Deus abençoe e fiquem bem.
Até a próxima!